Fala pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Vamos à atualização das informações do Internacional e eu reuni aqui os 5 pontos mais importantes para que todos os colorados saibam neste momento o que está acontecendo no contexto colorado. 5 coisas que você quer e precisa saber, tá bom? Todo mundo inscrito no canal aqui, é importante, não sai daqui sem se inscrever, é fácil, é só apertar aqui embaixo. Joinha, nunca deixa de dar joinha porque isso dá muita força para o nosso canal. E tu quer estar comigo no WhatsApp todos os dias, batendo papo de Inter, trocando ideia e tal, grupo de WhatsApp, recebendo material especial, sorteio de camiseta, beleza. Então seja membro, aqui na capa do meu canal. Assina lá, seja membro e vem fazer parte disso. E agora vem comigo porque chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter. O primeiro assunto, importantíssimo e que todos querem saber neste momento. Punição da Conmebol em relação aos expulsos no Clássico Grenal. No Internacional, jogadores Praxedes, Cuesta, Moisés e Edenilson. Não há dúvida que a nossa preocupação maior em relação ao Moisés e o Edenilson, que tiveram um embate mais forte naquela confusão toda. Segunda-feira, a Conmebol vai fazer o julgamento. Segunda-feira próxima, agora, vai ouvir através de videoconferência as partes envolvidas, no caso, os departamentos jurídicos da dupla Grenal, para estabelecer uma conclusão. Expectativa de punição, embora a gente não saiba exatamente. Em relação ao Cuesta e o Praxedes, não tenho maiores preocupações. É possível, inclusive, que sejam absolvidos e nem a automática tenham que cumprir. Porém, Moisés e Edenilson é mais grave. São casos mais graves. O histórico mostra que a Conmebol não aplica apenas tão estapafúrdias assim. Tem gente falando da possibilidade, e o artigo que eles estão incisos permite isso, de até 6 jogos de suspensão. Não acho que seja isso. Acho que vão tomar 2 ou 3 jogos. Estou sendo um pouco otimista, é verdade, mas 2 ou 3 jogos. E estaria realmente de bom tamanho. Segundo assunto, ainda sobre punições. Vocês sabem que as organizadas do Internacional Popular e Camisa 12 estão punidas, né? A punição que aconteceu lá atrás foi de 180 dias. Todo mundo me pergunta como é que fica agora. Bom, a não ser que exista algum subterfúgio da lei que eu não tenha conhecimento, a pena está correndo. A pena foi por tempo, não foi por número de jogos. E o tempo não parou de correr. Os jogos deixaram de acontecer. Então eu acho que... a informação neste momento é essa, que a punição está correndo e é possível que quando voltar o futebol à normalidade, essa punição esteja acabando e as organizadas do Inter que fazem uma festa bonita na arquibancada possam estar de volta, com responsabilidade para que isso não se repita. Terceiro assunto, que muita gente me pergunta também, sobre 2 lesionados do Internacional, Dourado e Peglow. O Dourado vive um processo final de recuperação clínica, embora tenha ficado 1 ano fora, tenha acontecido de fazer uma cirurgia e não ter dado certo, tem que ter feito outra. Teve um edema ósseo, que é uma lesão grave ainda mais para atleta, e se tem ainda alguns pontos de interrogação em relação a voltar um problema, que a gente acha que não, porque foi tudo feito com muita competência pelo Departamento Médico do Internacional. Mas é um jogador que também pode aproveitar esse período agora para total recuperação. Clínica e física, porém ritmo de jogo, 1 ano fora, o cara perde movimento, perde muita coisa, vai demorar um pouquinho. O outro, o Peglow, teve uma lesão lombar, uma pena, né? O Peglow teria jogado tantos jogos nesse começo do ano, antes de começar lá ele teve essa lesão lombar, mas eram 2 meses de recuperação e nós estamos sim nos encaminhando para o término desse período de recuperação, e o Peglow, quando voltar, deve estar à disposição também, um dos mais promissores jogadores das categorias de base do Internacional. Um outro assunto que também é recorrente, que todo mundo me pergunta, sobre contratações. 2 jogadores estavam ou estão no espectro do Internacional neste momento. 2. O Franco Servi e o Campas, Hamilton Campas. O Servi, o meia argentino, que está no Benfica há alguns anos, jogou com o Kudê, quase veio no começo do ano, tinha acerto salarial com o Inter, mas o Benfica resolveu aproveitar. A virada de temporada do Benfica deve ter a troca de comando técnico, e aí tudo pode mudar. Se voltar a ideia de ele não ser aproveitado, o Internacional pode trazê-lo num acordo com o Benfica, embora a situação financeira seja difícil, mas o movimento lá no meio do ano pode acontecer. Em relação ao Campas, o Inter tenta seduzir o Tolima com a seguinte argumentação: vocês têm menos visibilidade. Vocês não vão conseguir dar visibilidade para que ele seja vendido por um puta caminhão de dinheiro. Nós do Inter temos visibilidade, somos vitrine. Nos emprestem por 1 ano que a gente faz valorizar para caramba e vocês ganham um montão de dinheiro. Essa é a ideia em relação a esses 2 jogadores. Sobre o retorno do futebol, que também é uma expectativa, ontem eu trouxe a informação de que os clubes já começaram a conversar sobre a possibilidade de voltar com portões fechados, porque existe
uma ideia neste momento de que sim, há uma possibilidade forte de retorno à normalidade do dia a dia do povo brasileiro no que diz respeito a sair de casa e abrir os seus comércios. Porém, a aglomeração de pessoas, ainda mais uma realidade de time de futebol de 40 a 50 mil pessoas no estádio, a liberação não vai acontecer tão cedo. Diante disso, há sim a possibilidade do retorno do futebol com portões fechados para que se possa cumprir o calendário do ano. Se possa cumprir o restante do calendário, ganhar as premiações que estão estabelecidas e os clubes não sofrerem tanto. Voltar com portões fechados e assim que liberar a aglomeração, todos poderem estar presentes no futebol com os portões abertos. O último assunto em relação a competições. O Campeonato Gaúcho, ele deve ser concluído. Os clubes não querem encerrar. Ninguém quer dar o título ao Caxias, ninguém quer encerrar o Campeonato Gaúcho, porque há uma complementação ainda de verba de televisão, caso joguem, e esse dinheiro é importante, e porque Inter e Grêmio não abrem mão também de ganhar esta competição. A gente sabe que num ano sempre muito complicado, o título gaúcho às vezes é o único título a ser conquistado. Então a dupla Grenal não vai abrir mão disso e o campeonato deve ser concluído. Vamos ver de que forma, como é que se faz isso, mas a ideia neste momento é essa. E sobre campeonato brasileiro, mudar a fórmula? Praticamente impossível. A Globo não quer. E a Globo paga, para o Inter, por exemplo, 85 milhões de reais por ano. E o Inter não vai brigar com a Globo para mudar uma fórmula de campeonato, ganhando tão mais do que se ganha em outra qualquer competição. Volto logo mais!